Olá, maravilhoso quinto ano. Bom dia! Hoje vamos com mais uma aula de português, língua portuguesa, e vamos estar trabalhando o grau do substantivo. Todos vocês já conhecem o que é o grau do substantivo. Quem conhece aí o que é o aumentativo e o diminutivo? Todos vocês conhecem. Vamos relembrar, ok? Então, meus amores, quando nós falamos do grau do substantivo, ele refere-se a uma das flexões às quais se submetem os substantivos, variando aí de acordo o seu tamanho, para maior ou menor. É isso que nós chamamos de grau. Mas nós podemos estar vendo ele na forma analítica e na forma sintética. Na forma analítica é quando o substantivo recebe mais uma palavra. Tipo, cabelo grande, eu sei que é o grau aumentativo. Quando eu digo blusa enorme, veja que aí tem duas palavras, então é a forma analítica. Já na forma sintética, recebe alguns sufixos. Sufixos são essas palavrinhas, essas letrinhas que aparecem depois da palavra, tipo papel, aí vem papelzinho, papelote, papelinho. Então, o inho é o sufixo, o ote é o sufixo e o inho é o sufixo. Então, relembrando, na forma analítica, nós temos duas palavras. E essas duas palavras vai dizer se ele é aumentativo ou diminutivo. Se eu digo pé, pequeno, é forma analítica porque é formado por duas palavras. Quando eu digo pé grande, é a forma analítica do aumentativo porque é formado por duas palavras. E na forma sintética é formado por uma única palavra e acrescenta os sufixos. Menino, menininho, meninote, ok? Livro, livrinho, livreto. Então, aí são a forma sintética. Vamos ver aqui alguns substantivos no diminutivo. A forma sintética, ela pode aparecer por mais de uma palavra, ok? Tipo animal, animalejo, animalzinho, animáculo. Então, veja aí que nós temos três palavras e elas ganharam o sufixo animal, lejo. Então, ganhou o ejo. Animalzinho ganhou o zinho. Animáculo ganhou o áculo. Não é isso? Então, aí são palavras que estão no grau diminutivo sintético. Relembrando, analítico formado por duas palavras, sintético formado por uma única palavra. Isso é o substantivo, tá? Vamos ver árvore. Uma árvore pequena é um arbúsculo, ou arbusto, ou arvoreta. Uma caixa, caixote, caixola ou caixeta. Chapéu, um chapeleta ou chapelinho. Um corpo é um corpúsculo minúsculo. O filho é um filhinho ou filhote no diminutivo, né? Isso, então veja aí algumas das palavras. Vamos agora ver o aumentativo. Esse aumentativo também ele está no sintético, porque é uma única palavra, ganhou algumas terminações e ele aí tem mais de uma forma de fazer o aumentativo. Tipo amigo, um amigaço, amigalhaço também está correto e amigão. Isso é uma pessoa que é amiga demais, né? Isso é aumentativo. Animal, animalaço ou animalão. Das duas formas que vocês escreverem ou vocês falarem vão estarem corretas, ok? Uma boca grande é bocarra, boqueirão ou bocaça. Cabeça grande é uma cabeçorra ou um cabeção. O cão grande é um canzarrão ou canaz, ok? Chapéu grande, chapelão ou chapeirinho.
também estão corretas. Então, acompanhe aí essas palavras, veja que todas elas têm várias formas de se falar. Tipo, uma faca grande é um facalhão, um facalhais, uma facalhona ou uma facona. Então, veja aí que elas apresentam várias formas de ir para o aumentativo. Lembrando que aqui é o sintético. Se eu quisesse o analítico, ficaria o quê? Faca grande, faca enorme, faca gigante, não é isso? Porque essas palavras dão o sentido de grande, de maior, não é isso? Por isso, quando é formado por duas palavras, são substantivo na forma analítica. Quando é formado por uma única palavra, que aqui ganha esse sufixo aí, essa letrinha que aparece depois do nome, é o substantivo analítico sintético. Mas como eu vou fazer o plural do diminutivo? Por exemplo, eu quero dizer, o bar está aberto. Eu quero colocar bar no diminutivo. E ainda no plural. Então, eu vou dizer, os barezinhos estão abertos. Não é isso? Se eu quero dizer, a casa é grande. Então, quer dizer o quê? A casinha, ou no caso no plural, as casinhas são grandes, ok? Então, veio aí alguns substantivos quando ele vai para o plural e no diminutivo, pão, ele fica pãezinhos, ele perde o S, ó. Coração, a palavra coraçõezinhos. Farol, faróizinhos, tá? Chapéu, chapéuzinhos. Animaizinhos. País, paizinhos. Casa, casinhas. Lápis, lapizinhos. Português, portuguesinhos. Luz, luzinhas. Cruz, cruzinhas. Então, veja aí que algumas palavras recebem zinho e outros estão recebendo inho, não é isso? Observe que os que terminaram com Z e S, aí eles ganharam o quê? O inha, não é isso? E o inho. E os que terminaram com R, com ditongo, não é isso? Com L, recebeu o quê? Zinha, tá? Então, meus amores, aí foi mais uma aula do aumentativo e diminutivo, não é isso? E agora vamos estar passando para nossa aula de história. Mais uma vez, uma dica da Pro, não se esqueça que quando nós estamos falando grau do aumentativo, nós estamos falando de grau maior ou menor. Se for menor do que o tamanho normal, é o grau diminutivo. Se for maior que o tamanho normal, é o grau aumentativo. Mas para se fazer esse grau, nós temos duas regras, a forma analítica e a forma sintética. A forma analítica é quando você pega duas palavras. Quando eu digo mesa gigante, eu sei que está no aumentativo porque mesa gigante é uma mesa enorme, uma mesa grande, tá? Mas quando eu digo um mesão, aí já estou dizendo o quê? Que é uma mesa grande no aumentativo, porém está na forma sintética, porque ganhou o ão, é o sufixo, ok? Passando, vamos para a nossa próxima aula. E hoje vamos estar revisando mais uma vez sobre o Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá. Esse período das grandes navegações teve o objetivo de traçar caminhos mais rápido para encontrar e buscar as especiarias na Índia, não é isso? Já que a rota que eles acostumavam passar
estava interditada pelas cidades de Gênova e de Veneza, né? Então, para eles passarem, eles precisavam procurar um novo caminho e que fosse rápido e objetivo, para daí eles trazer suas especiarias e fazer o seu comércio funcionar, ok? Qual era o comércio que se interessava a Portugal? Mais uma vez, relembrando, o tráfico de escravos e o comércio de especiarias. Quando nós falamos de especiaria, nós falamos desse tempero gostoso que nós também usamos até hoje em nossas casas. Quem aí já viu a mamãe usar o cravo da Índia? Quem já viu a mamãe usar a pimenta para usar na moqueca? A pimenta, aquele cominhozinho, a pimenta do reino, né, que coloquei naquela carne. Também temos aí a noz moscada, temos o açafrão, que dá aquela cor gostosa, o urucum, que dá a cor vermelha do corante. Então, todas essas formas de especiarias que nós também adquirimos na nossa alimentação, eles usavam porque era muito valioso na época, valia muito, né, como se fosse o ouro que nós tivemos hoje, e também tinha um papel fundamental para a conservação do alimento durante as suas viagens. Eles traziam bastante alimentos, porque eles ficavam dias e dias sobre o mar. Mas esses alimentos, quando não eram bem conservados, o que acontecia? Estragavam. E para isso, para combater aquele cheiro, né, de comida estragada, eles usavam as especiarias. Então, tinha aí um grande marco importante para o uso delas, ok? Mas quando aconteceu tudo isso, a Igreja Católica, ela estava ali presente para poder estar decidindo a disputa entre algumas nações, principalmente quando aconteceu entre Portugal e Espanha. E quem decidia era o Papa, tá? O Papa, ele tinha esse papel importante porque a partir dele é que vinham as decisões importantes sobre as disputas, tá? Então, o Papa, também espanhol, dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantia à Espanha todo o continente americano. Mas antes disso, como é que fazia essa disputa? Ele fazia uma bula, que era um documento registrado, assinado, e mandava, ok? E assim ficava decidido as decisões papais. Até um certo tempo que Dom Pedro II, ele não aceitou mais, ele não acatou isso. Até porque, pelo mapa, nós observando, a parte que cabe ao continente, a parte que cabe a Portugal, né? Ele ficou bem pequenininha, então o Papa aí puxou para o lado da Espanha, né? Então vamos lá. Dom João II, rei de Portugal, ele sentiu-se prejudicado, né, pelas determinações do Papa e não aceitou, porque pela análise do mapa dá para perceber que maior parte do território está na Espanha, não é isso? Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo feito entre Espanha e Portugal, assinado em 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas. Por isso, tratado é um documento, um acordo, e Tordesilhas, porque do local, da cidade onde foi assinado, ok? E isso garantia que um não invadisse a terra do outro. Portugal é de Portugal e Espanha é de Espanha. Assim, um não adentrava a terra do outro sem permissão. Então, como ficou essa divisão? Ao oeste ficou a Espanha, que é toda essa área marrom. Ao leste fica Portugal, que é a área amarela. Mas entre Portugal e Espanha tem aí essa linha vermelha imaginária, não é isso? Que chama o Meridiano de Tordesilhas.
Esse meridiano, relembrando mais uma vez, ele passa pelas cidades brasileiras do Pará, que fica em Belém, e de Laguna, que fica em Santa Catarina, na região sul, ok? O limite geográfico entre uma e outra possibilitou a introdução da cultura, religião e língua em todo o extremo oriente. Então, aí contribuiu de uma forma para que experimentasse, né? E aí passasse a falar, a misturar as culturas, a religião, a forma de linguagem entre povos, ok? Então, meus amores, aqui ficamos com nossa revisão sobre o Tratado de Tordesilhas, sabendo que foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, já que eles precisavam de uma rota para comercializar seus produtos, e ele no momento não tinha, já que a rota que eles faziam era entre a cidade de Gênova e Veneza, e nesse momento estava fechada para comércio, já que essa cidade também estava lucrando com o comércio. Então, ele não ia deixar ninguém passar para poder passar por cima deles, né? Então, o que aconteceu? Portugal e Espanha tinham que ter uma nova rota para comerciar seus produtos. E nessa nova rota foi onde eles precisavam de tempo mais curto, mais ágil e que seu comércio funcionasse. Então, com essa decisão, essa disputa toda, aconteceu aí o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, a divisão entre os territórios de Portugal e a Espanha, o que cabe a Portugal e o que cabe à Espanha. E não fica adentrando o espaço do outro, ok? Beijo, meus amores, até a próxima aula. Assistiu a aula até o final? Dê seu like, ok? Vamos para o nosso diário, livro de língua portuguesa, páginas 141 e 142, e o nosso livro de história, 138 e 140, ainda falando do Tratado de Tordesilhas. Beijão! Dê seu like, tá? Quando assistir a aula.